Fala Rico, fala Rica, tudo bem com vocês? Hoje quero trazer um material diferenciado para vocês. Espero que de fato, mais uma vez, possamos gerar valor para você agregar e muito em seus conhecimentos, tá? Vamos começar hoje diferente, tá? Em vez de eu incentivar vocês a operar o mercado de OTC no final de semana, eu quero incentivar vocês a estudar. E para que a gente tenha o que estudar, é claro, né, que hoje eu vou estar deixando uma aula, beleza? Então começamos aqui, tá, pelo gráfico da corretora Equioptio, mas eu quero chamar vocês para o meu computador, onde eu quero bater com vocês alguns pontos. E eu espero que, se de fato esse conteúdo agregar para vocês valor, deixe no comentário abaixo, tá? Vocês acharam da aula, deixe o seu like, compartilha e, se não é inscrito, é claro, se inscreva. Isso ajuda em muito para que a gente continue postando vídeos, tá? E incentiva a gente aqui a produzir conteúdo para vocês. Então, bora lá para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje. É isso aí, Rico. Estamos aqui agora, a nossa aula aqui no YouTube. E eu queria levantar com vocês alguns temas, tá? E o tema que vamos abordar será o que é resistência, o que é suporte, como prever ou ter uma boa análise e como identificar um bom gráfico. Desses tópicos, a gente vai fazer só um resumo e conforme a gente veja que vocês estão gostando do conteúdo, nós podemos revisitar um desses temas e abrangir e falar mais sobre, beleza? Mas para isso, eu preciso que vocês deixem o seu feedback, beleza? Então vamos lá falar sobre cada ponto desse e, é claro, eu fiz um desenho aqui para que a gente consiga debater e consiga ter um maior entendimento sobre cada um desses pontos, ok? Então, Rico e Rica, para isso vamos usar aqui a nossa ferramenta, vamos colocar e posicionar ela aqui, nosso Point of Fix, tá? Se a gente precisar aí de fazer algum desenho aqui, nós fazemos para melhor entendimento da nossa aula, tranquilo? Eu queria começar falando para vocês sobre resistência, ok? Que seria a parte superior de qualquer topo onde se encontra no gráfico. Para que vocês entendam de fato o que seria uma resistência, seria todo o momento, tá, que nós encontramos no gráfico, um ponto onde o gráfico encontra dificuldade de passar. Dessa forma, conseguimos identificar o que seria uma resistência. No caso aqui, por exemplo, vocês podem ver que toda vez que o gráfico tenta passar este ponto, ele não consegue. Ele sobe, desce, bate e volta. Ou seja, a parte superior desse ponto seria a nossa resistência. Então, toda vez que o gráfico teve uma dificuldade de passar, considera-se uma resistência. Agora eu te pergunto, é uma boa resistência? Aí é realmente o momento que vocês validam as suas operações. Não é pela quantidade de vezes que bater num ponto. Para quem opera opções binárias, tem que entender que cada momento do gráfico ele é único. Então, a gente trabalha esse momento no gráfico como um momento presente e único. Ou seja, se ele é único e é um presente, então é necessário que nós filtramos o máximo das nossas operações para que a gente consiga pegar uma boa operação. Mas antes disso, vamos falar sobre o suporte, que seria a parte de baixo. A mesma coisa da resistência, sendo a única diferença que o suporte se encontra na parte de baixo ou no fundo, quando, da mesma forma, a resistência encontra-se na parte de cima. Então, toda vez que o gráfico encontra dificuldade de passar um ponto na parte de baixo, onde ele desce,
sobe, desce e não consegue furar esse fundo aqui, seria um suporte. E levanta a mesma ideia da resistência. Será que é um bom suporte? Bem, não tem como saber se uma operação é boa ou não antes de fazer a sua própria operação e ter um resultado positivo. Vocês estão de acordo comigo? Porém, para que a gente consiga de fato validar, o que nós temos que criar são filtros para que possibilite que nós consigamos aumentar a nossa assertividade dentro do mercado. Então, não é simplesmente encostou uma vez que eu opero. Então, eu observo um ponto, identifico como uma resistência ou como suporte, e nisso a gente observa o padrão que está acontecendo para que a gente consiga estar fazendo uma boa operação. Nem sempre todas as operações vão dar certo, porém, com um filtro você vai começar a ver que de 10 operações você acerta 5, 6, 7 ou 8 e quem sabe até 9. Para isso é que nós criamos os filtros de operação. O que seria esse filtro de operação? Como vocês sabem, nós operamos aqui sempre em M5. E como M5, nós identificamos várias velas onde nós vemos um padrão e nesse padrão eu traço uma linha de resistência e de suporte. Conforme essa linha ela bate algumas vezes, valida para mim um suporte ou uma resistência. Na nossa operação, por exemplo, quem acompanha o canal ou quem não acompanha, incentivo a acompanhar, vocês vão poder ver que a partir do terceiro ponto, para mim, eu já traço uma linha de resistência ou no terceiro toque eu já traço uma linha de suporte, beleza? Primeiro toque, para mim, é um ponto onde eu coloco a linha devido um pavio ou um corpo. O segundo ponto eu traço como uma confirmação. E o terceiro ponto, normalmente, eu faço a minha operação se o padrão do gráfico me possibilitar uma entrada. Tranquilo? Mas isso vai ser para um próximo vídeo e um próximo tema. Caso vocês queiram que a gente faça uma aula sobre isso, deixe aqui abaixo no comentário. Mas antes, vamos continuar a nossa aula e falar sobre previsão. Como que eu faço uma previsão dentro do mercado? Primeiro, vocês têm que entender que para quem opera opções binárias, faz previsões e não adivinhação. E uma previsão seria você acreditar que algo vai acontecer, mas não temos certeza de nada no mercado. E para isso é onde criamos os nossos filtros. Como nós acabamos de dizer, para mim fazer uma previsão, eu espero, primeiro ponto, segundo confirmação, terceiro seria a minha operação. E dessa forma eu crio o que seria uma previsão. Temos que levar em consideração que nem sempre vai dar certo, mas se você não tiver um plano, qualquer lugar serve. Mas se você tiver um plano, conforme as coisas não aconteçam da forma que você espera, você consegue ajustar e melhorar para que dessa forma aumente a sua assertividade. Por exemplo, nesse caso, digamos que não exista esse acontecimento daqui para frente. Então, o que eu faço para ter uma boa previsão? Crio filtros, correto? E o meu filtro hoje seria em uma resistência ou um suporte, simplesmente os toques que dão em sequência dentro da minha marcação. Então, se deu o primeiro toque, eu faço a marcação devido ao comportamento da vela. Se dá o segundo ponto, confirma devido ao comportamento da vela. Então, no terceiro toque, eu já estaria operando. O fato de eu continuar operando aqui ou não vai depender do que o gráfico me apresentar. E dessa forma,
nós criamos nossa previsão. Me fala aqui qual que é o operacional que vocês usam e como vocês identificam uma boa previsão e qual a sua assertividade nesse mercado. Outro tópico que eu queria levantar com vocês e último, para que a gente não alongue tanto o nosso vídeo e não fique tão cansativo e deixe um conteúdo e material para que vocês possam estudar, seria buscar bons gráficos. Porém, como eu identifico um bom gráfico? Eu acredito que um bom gráfico seria aquele gráfico que você faz uma operação e tem um retorno. Então esse seria um bom gráfico. Mas como eu filtrar? Para mim, ao meu ver, porque cada pessoa, cada trade tem uma perspectiva do mercado e uma visão diferente, embora todos possamos ter um resultado, aqui eu estou para dizer qual que é a minha perspectiva dentro desse mercado, que o bom gráfico ele se apresenta com uma repetição de um padrão, aonde nós operamos o óbvio. Por exemplo, nesse desenho, embora seja perfeito, embora esteja bem simétrico, é o que eu incentivaria vocês a buscar. Então, bom gráfico é aquele que apresenta uma simetria e um comportamento que você consiga validar simplesmente ao olhar. Mesmo sem linhas, você chega e consegue identificar em uma região um topo e um fundo. E que dentro desse topo e fundo aconteça uma comunicação e seja fácil interpretar. Esse para mim seria um bom gráfico. E é claro, mesmo num bom gráfico, vão haver vezes que você vai operar e esse gráfico vai fazer o oposto do que você esperava. Então muitas vezes eu posso entrar aqui para baixo, considerando que seria uma resistência, e ele estourar. Da mesma forma pode acontecer aqui no suporte, ou eu operar para cima e ele descer. Isso é normal. Você chegou no momento onde o gráfico já não estava mais respeitando. E mais uma vez eu digo que se vocês deixarem o seu like, compartilhar, comentar, podemos falar mais como identificar talvez um provável ou prever uma provável rompimento e dessa forma vocês ficarem fora de um gráfico que pode haver um rompimento. Então, espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado vocês. Falamos sobre o que seria uma resistência, um suporte, como fazer uma previsão e como buscar um bom gráfico. Lembrando, resistência sempre a parte superior, aonde tem dificuldade de ultrapassar. Suporte é a parte inferior, onde encontra da mesma forma a dificuldade de passar. Previsão é em cima de filtros dentro do seu operacional, que vai melhorando a sua assertividade e dessa forma criando-se uma previsão e não uma adivinhação. Bons gráficos são aqueles gráficos que são fáceis de interpretar, que são óbvios para que façam uma operação e na sua maioria simétricos. Beleza? Então mais uma vez agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, espero que tenham gostado desse conteúdo, dessa aula. Peço novamente, deixe o seu like, compartilha e se inscreva, caso ainda não seja. Então valeu, até mais, fui!